Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Trabalhamos aqui em Portugal com processos relacionados à imigração. Se você já é nosso seguidor, já está inscrito no canal, nosso muito obrigado. Sempre lembrando para vocês que podem enviar sugestões e podem enviar comentários aqui pelo Instagram ou podem fazê-lo no canal aberto aqui do YouTube e dentro das nossas possibilidades a gente responde para vocês, ou através de vídeo, ou através de mensagem, ou na própria mensagem escrita, tanto faz. Por outro lado, se você tem um caso específico, especial, seu caso, seu processo, e tem dúvidas relacionadas a isto, então, por gentileza, encaminhe através do e-mail contato@portugallegal.com.br. E assim nós tentaremos dar uma posição, dar uma resposta do seu caso. E por que isso? Porque o seu caso é particular. Nem sempre. O seu caso é o caso do seu amigo, do seu vizinho. E uma resposta aberta para esta situação pode induzir a erro no processamento, no convencimento, na formação de ideias para os demais. Portanto, casos particulares são tratados de forma particular. Muito bem, dito isto, vamos então hoje falar a respeito de vistos consulares mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as divergências nos procedimentos, nos entendimentos, na interpretação, na forma como estes assuntos são tratados pelos órgãos do Estado português e seus contratados. Quando eu falo contratados, eu estou falando de VFS. E quando eu falo dos entes do Estado português, eu estou falando dos consulados, vice-consulados e por aí afora. E por que eu coloquei e trouxe esse assunto aqui hoje para vocês? A gente tem visto nos últimos dias, em que pese que já saiu lei, regulamento, já saiu tudo o que precisava, o regulamento já teve prazo, já entrou em vigor, VFS atualizou página, os consulados atualizaram página, e mesmo assim nós constatamos que há diferenças de um para outro. E quando há diferenças de um para outro, isto nos causa problemas. Quando eu digo nos causa problemas, a nós, que somos operadores do direito, que estamos aqui tentando ajudar o nosso cliente a conseguir obter um visto, porque as informações que servem para Porto Alegre não servem para São Paulo, não servem para o Rio, não servem para Salvador, não servem para Brasília, não servem para Belo Horizonte. Cada um está interpretando as regras à sua maneira. Isto é um enorme problema para quem trabalha com isto. Porque a minha orientação para um cliente de São Paulo já não pode ser a mesma para um cliente de Salvador ou de Porto Alegre. Por quê? A mesma lei, a mesma regra, o mesmo Estado, o mesmo Ministério não é capaz de fazer com que se interpretem as regras de uma maneira uniforme, igual para todos. O princípio da igualdade aqui, comeram de colher, como se diz. E não há igualdade de tratamento para com os interessados nos vistos, infelizmente. Cada Estado faz da sua maneira. Aliás, isso não é novidade, né? Isso já foi assim no passado, anterior legislação, já era assim. Salvador decidiu de um jeito, São Paulo e Rio de outro, e assim por adiante. Mas agora, tivemos uma nova lei, tivemos um novo regulamento, tivemos o prazo para que todos assimilassem as mudanças, e prazo suficiente para que os entendimentos também fossem apaziguados e fossem normatizados, normalizados, fossem uniformes. Não uniforme de vestir, uniforme no sentido de serem iguais. Mas isto, infelizmente, não acontece. Eu vou colocar na tela para vocês 2 páginas. Só basta 2 para a gente já ter a noção do que nós estamos aqui falando. Aqui são 2 casos bem pontuais. Mas certamente haverão muitos outros casos e muitos pontos em que as interpretações vão divergir de um para o outro. Por exemplo, a questão da renda, a questão dos valores que comprovam renda, dos valores depositados no exterior, dos valores, desculpa, agora não é valores, dos alojamentos, o que pode, o que não pode, que tipo de alojamento, por que período de alojamento. Um diz que pode Airbnb, o outro diz que não pode. Um diz que pode ser hostel, o outro diz que não pode. Ou pode ou não pode, né?
Fica, né, melhor se a gente dissesse assim, não pode. Então não pode. Pronto. Tem que ser arrendamento do prazo do visto, tem que ser arrendamento de 1 ano, tem que ser arrendamento de 6 meses. Uniformiza e facilita a vida de todos. Ninguém vai ter prejuízo com isso. Pelo contrário, facilita a vida de todo mundo. Mas, às vezes a gente cria dificuldades para ter vantagens. Então, sei lá. Vamos aqui colocar para vocês a página que é da senhora VFS, lá no Brasil. Tipo de visto. Tá? Nós temos aqui o Schengen, o temporário e o visto de residência. Eu vou clicar aqui no visto de residência. Quando nós formos olhar aqui, na visão geral que trata dos vistos de residência, nós vamos ter vários tipos aqui. O número 1, né? Está aqui na frente. Ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Portanto, nós temos aqui uma informação de que são 9 tipos de vistos de residência possíveis de se pedir para Portugal. Ponto. Eu vou me ater ao caso do número 9, que é o que está mais em evidência, que é o mais procurado neste momento, e que é o visto de residência para procura de trabalho até 120 dias. É o prazo de validade do visto. Lógico, tem aqueles 60 dias de prorrogação que pode ser concedido ou não, tá? Mas basicamente é isto. Visto de residência, procura de trabalho. Diz aqui embaixo, este visto destina-se a solicitantes que queiram procurar trabalhar em Portugal por período de até 120 dias. Sempre lembrando, 120 é a validade do visto. Tá? Não é o tempo de trabalho, não é isso. É o tempo de validade do visto. Portanto, você tem 120 dias para fazer a mala e viajar. Se você passar de 120 dias, você não viaja mais. Chegando em Portugal, dentro destes 120 dias, segundo as regras, dizem que vão conceder o quê? Se você conseguir o contrato de trabalho, você vai se apresentar ao CEF, você vai conseguir o título de residência, você vai ter atribuição do NIF, do NIS e Segurança Social, enfim. Número de utente, não é? Então, isto será feito segundo a regra dentro desse prazo de 120 dias. Lógico, se você encontrar o trabalho. Eu não acredito que alguém faça um pedido de visto desse, consiga o visto e só vier lá faltando já passaram 110 dias, falta só 10 dias para estourar. E aí o cidadão resolve comprar passagem, resolve embarcar. Tá? E aí como é que fica? Não é assim, gente. Não percam tempo, uma vez que o visto está deferido, está aprovado, faz a mala e vem, porque senão você pode ter problemas. Bom, essa é a primeira coisa. Agora, aonde é que eu quero pegar o gancho aqui? Isto está categorizado pela VFS como o quê? Visto de residência. Portanto, se nós formos verificar a lei e o regulamento, nós vamos ver que para quem tem visto de residência, pode trazer consigo seus familiares. Portanto, agora nós estamos falando do visto de acompanhamento familiar. Percebam, não é reagrupamento, é acompanhamento. O reagrupamento é diferente. No quê? Numa simples coisa. Para você poder reagrupar alguém, você já deve estar em Portugal de posse do seu título de residência. Daí você faz um procedimento junto ao CEF, pedindo o reagrupamento do seu familiar. O CEF vai avaliar, o CEF aprova e informa o consulado lá no Brasil de que aquela determinada pessoa, que vai ser evidentemente identificada, está liberada para pedir o visto. E o visto deve, então, ser aprovado e ela vem para Portugal com um visto de reagrupamento familiar. Isso é uma coisa. A outra coisa é o acompanhamento. Vendeu-se a ideia, e também tenho este entendimento, não é porque me venderam a ideia, é o que está lá, é o que a gente lê e interpreta, de que o visto de acompanhamento pode ser concedido para as pessoas que estão pedindo um visto lá no Brasil, diferente do tipo de visto, porque aí não existe lá no regulamento, de novo, nenhuma coisa que diz o quê?
para quem pode e para quem não pode. E a gente vai perceber no andar desta conversa de que algumas coisas não fecham, não fazem sentido. Então, visto de acompanhamento é para o cidadão, que, teoricamente, viria a Portugal pedir um emprego. Para não separar a família poderia fazer o acompanhamento. Senhora VFS, vou voltar aqui na página, coloca visto de residência ou tal do visto de procurar trabalho. Está aqui embaixo, número 9. Visto de residência, procura de trabalho até 120 dias. Não é o doutor Renato que está falando, está escrito aqui, eu estou mostrando para vocês. Pois bem, se pensarmos um pouquinho, nós vamos entender que o visto de procura de trabalho não é um visto de residência, porque ele não dá direito de a pessoa morar aqui para um período superior a um ano. Aqui diz o seguinte: a quem se aplica esse tipo de visto? Os vistos de residência destinam-se a todos que irão para Portugal exercer atividades cuja estadia superior a um ano. Caso vá para Portugal a trabalho por período superior a 9 meses, o visto de residência também poderá ser aplicado. Verifique abaixo uma breve descrição dos vistos de residência. Portanto, se aqui diz que isto é para quem está acima de um ano ou no mínimo superior a 9 meses, o visto de procurar trabalho até 120 dias não pode estar classificado como um visto de residência. Talvez até o próprio legislador, o português aqui, quem criou a lei, botou no papel e aprovou, não se apercebeu deste detalhe. No meu conceito, esse visto para procurar trabalho deveria estar enquadrado lá na parte que fala a respeito dos vistos temporários. E por quê? Simples. O visto de procurar trabalho é temporário. Ele me dá 120 dias para vir a Portugal procurar um emprego. Diz a regra, pode ser prorrogado por mais 60. Ok. E se eu não conseguir um trabalho neste período, o que acontece? O que diz a lei? O que diz o regulamento? O cidadão deverá deixar o país, voltar ao seu país de origem e somente poderá pedir um novo visto desta categoria depois de transcorrido um ano do primeiro visto, da concessão do primeiro visto. Então, perceba, isto não é visto de residência. Nunca foi, com base nesta regra, e nunca vai ser, porque ele não atinge nem os 9 meses, não acima de 9 e muito menos de um ano ou mais. Então, não é visto de residência. Isto é visto temporário. Pois bem, se nós então formos fazer análise pelo visto temporário, o legislador disse que vai existir, e existe, porque está aí, está na lei, um visto para acompanhamento de familiar que foi criado para que a família não fosse desfeita. Dar-se-ia esse visto para aqueles casos em que o cidadão vem à procura de trabalho e, na hipótese de conseguir o trabalho, a família já está aqui, ninguém separou esta família. Ok? É isso. Porque ele não pode fazer regrupamento de saída, porque ele ainda não tem o título para poder reagrupar ninguém. Agora, passado esse raciocínio, passado o site da VFS, mostrado o que está escrito na página da VFS, nós vamos mudar a página. Eu vou virar a página agora e vou pro vice-consulado lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do Brasil, lá na pontinha, divisa com o Uruguai. O que diz a página do Vice-Consulado Geral de Portugal em Porto Alegre? Nós temos aqui, de novo, a seguinte situação: documentação necessária obrigatória para pedido de visto de residência para período superior a um ano.
Documentação básica é necessária para o pedido de visto. Formulários, termos. E aí começa. D1, D2, D3, o D4, o D6, o D7. Pronto. Aqui dentro disso estão todos aqueles 9 que estão lá na VFS. Agora fiquem atentos para uma informação. Está aqui, ó. Documentação, período superior a 1 ano, documentação básica é necessária para os vistos, todos eles estão elencados aqui. E aqui no finalzinho desta página, nós vamos encontrar algumas informações muito interessantes e que têm a ver com a capinha e com o teor do nosso vídeo de hoje. Para a procura de trabalho por até 120 dias. Isso aqui é o consulado, não é a VFS, é consulado, tá? Este visto não permite solicitar o visto de reagrupamento familiar, está correto no meu entendimento, porque ele não é um visto, o visto de procurar trabalho não é visto de residência. Por isso, não permite reagrupamento familiar. Ele não passa de 1 ano. Ou visto de acompanhamento de familiares. Então, se você vem com um visto para procurar trabalho, esqueça aquela história de trazer a família consigo, a não ser que eles venham como turistas. Para ficar. Volta aquela história de antes da mudança da lei. E que continua sendo aplicada por muita gente. Vamos lá, o que é verdadeiro é isso. Pois bem, para procurar trabalho por até 120 dias, este visto não permite solicitar o visto de reagrupamento familiar ou o visto de acompanhamento de familiares. Correto. Por quê? Porque ele não é residência, ele é temporário. Portanto, aqui está, podemos dizer, a fundamentação daquilo que eu disse há pouco, que eu sou contrário com o que consta na VFS, que diz que ele é um visto de residência. Ele não é. Ele é temporário. Porque ninguém me garante que eu vou chegar aqui em 100 dias em 120 dias e vou arrumar um trabalho. Não conseguindo, eu volto. E tem mais um detalhe. Faz sentido também não concederem o reagrupamento familiar aqui, pelas razões que já colocamos, e o de acompanhamento. Por quê? Porque se eu não consigo o meu trabalho, volto eu e volta a minha família. Então, imagina a despesa que eu tenho, ou ainda a despesa que vai ter aquele cidadão que assinou o termo de responsabilidade para mim. Todos devem estar muito bem calçados no dinheiro para suprir uma condição destas, porque ninguém garante trabalho, ninguém garante que isto vai funcionar. Se o cidadão não conseguir o trabalho, digo de novo, volta. E se ele volta, volta a família. Então não faz sentido dar uma autorização dessa nesse momento. A ideia foi boa, mas a colocação, a aplicação está sendo problemática. Depois, vamos ver uma outra coisa aqui. Aqui embaixo, na última parte que eu estou pintando aqui agora para vocês, para efeitos de acompanhamento familiar, esse visto destina-se aos familiares, que são quem? Quem são as pessoas que podem pedir este visto? O cônjuge, portanto, o esposo ou a esposa, filhos até 24 anos, e os dependentes legais, aqueles que por uma ordem judicial, por uma sentença judicial, se enquadram como dependentes. De requerente de visto de residência. Aí sim. Aqui faz sentido de novo. Por quê? O visto de residência é acima de 1 ano. As pessoas vêm, fazem o quê? Manifestação de interesse? Não, porque aqui no caso, o cidadão que já vem com um visto, como empresário, como trabalhador subordinado, enfim, vários outros, ele vem com um visto de residência. Chega aqui, vai ao CEF com o visto, tira o seu título de residência em curto espaço de tempo, comparado às manifestações de interesse que pode levar 3 anos. Este cidadão que veio com visto de empresário, vou usar este exemplo, veio lá como nômade digital, por exemplo, porque também é um visto de residência. Este sim é um de residência, porque o cidadão já vem para ficar. Então, este pode fazer o quê? O acompanhamento familiar. Por quê? Porque ele tem um visto de residência.
É diferente do visto temporário. É diferente do visto de procurar trabalho. O visto de procurar trabalho não é residência. Ele é temporário, ele é um visto que não dá certeza de nada. Só dá certeza de poder entrar, mas de permanecer não dá. Então, aqui sim, parabéns para o vice-consulado de Porto Alegre, porque eu acho que aqui está claro. Mas nas demais situações em que isto foi divulgado e está lá na página da VFS como sendo visto de residência, não tem o menor sentido. E por que acompanhamento e por que não reagrupamento? Simples. O reagrupamento acontece se o titular do visto já tem residência. O acompanhamento já sai de início. Eu peço o D2 e peço acompanhamento. Aprovou um, o outro é consequência. Vem. A família já vem junta. A família já vem junta, não se separa. Pode, evidentemente, o titular do visto vir primeiro, se organizar, se instalar, fazer tudo, e a família vem depois. Claro que pode. Pode ser por acompanhamento? Pode. Agora, se ele já tem o título, faça de uma vez por reagrupamento familiar. Perceberam onde é que está toda a confusão? O que é reagrupamento, o que é acompanhamento, o que é um visto temporário, o que é um visto definitivo, ou seja, um visto de residência, e a aplicação destes novos dispositivos não encaixa, não cruza, não cola, isto não funciona. Portanto, temos que ter ainda paciência, porque perceba, um visto vai levar aí 30, 60 dias para ser aprovado. Então, os primeiros que deram entrada ainda não foram aprovados também. Se alguém já conseguiu o visto, que levante a mão e diga que eu consegui, e põe a foto embaixo que eu quero ver. Dizer é fácil, provar é um pouquinho. Então, se alguém já conseguiu o visto de procurar trabalho em Portugal, manda para cá. A gente vai, evidentemente, cobrir e tal, mas eu gostaria de ver esse visto. Até porque a tarjeta vai ser diferente do outro. O selo que vai ser colado vai ser diferente. O Estado português tem que fazer isso para diferenciar as coisas, para não criar confusão lá no CEF na hora de fazer o título de residência. Então, eu, sinceramente, digo para vocês, há situações que ainda depois de passado todo este tempo não estão claras, cristalinas, uniformes para poderem ser aplicados. Se, por um acaso, alguma informação prestada aqui por este canal já tenha sido, sei lá, mal interpretada, o que pode, evidentemente, ter acontecido, uma orientação que foi dada, agora nós temos aqui, está aqui escrito, o próprio Estado não consegue colocar a roda para funcionar porque os dentes da engrenagem não fecham, eles estão batendo de frente, eles não encaixam. E aí fica difícil. Um fala de um jeito, outro fala de outro, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, quando na verdade nem eles se entendem. Então, de antemão, eu vos peço, escusa se eu disse alguma coisa nos vídeos anteriores que possam ter dado alguma margem à interpretação e que agora a gente constata que talvez tenha sido equivocado. Ou, se não foi equivocado e que teve uma outra interpretação por parte de quem assistiu, de quem viu, está aqui a prova de que a coisa ainda não está redondinha do jeito que deveria de ser. Senhores, por hoje é isto. Não vamos alongar mais o vídeo. Se tiverem dúvidas, mandem aqui. Temos o nosso Instagram, está aqui embaixo. Pode copiar aqui, Renato Koprovski ADV, ou manda o seu caso pelo e-mail contato@portugallegal.com.br. No mais, desejo a todos vocês um excelente final de semana. Pensem, analisem, vão na página da VFS, vão na página do vice-consulado, vão na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, procurem, vocês vão verificar que as informações são desencontradas. Sem falar em alojamento, em verbas que são necessárias para comprovação, que tipo de alojamento é possível, precisa ser de 1 ano, precisa ser de 6 meses, pode ser de 120 dias, como é que eu faço conta bancária quando ninguém mais abre conta bancária aqui, banco virtual aceita ou não aceita, um diz que sim, outro diz que não.
complicado. Mas com isso a gente se diverte. E assim passam as nossas horas aqui procurando por uma direção clara e definitiva para poder orientá-los. Enquanto isso não acontece, segue a vida. E até a próxima. Por hoje basta. Até lá.